A paz do Senhor, querido aluno da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o pastor Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja que é pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, na nossa jornada aqui na classe dos jovens, chegamos nesse quarto trimestre da CPAD de forma especial, através dessa lição que está sendo comentada pelo pastor Alexandre Coelho, na lição de número 5. E hoje nós temos um tema muito legal para trabalhar juntos com você, em nome do Senhor Jesus, aqui na nossa EBD, Abigail. Quando a sabedoria de Deus faz toda a diferença. Vamos analisar o perfil dessa mulher de Deus, aprendendo à luz da Bíblia que a sabedoria de Deus é princípio, ela faz diferença no nosso chamado, no nosso ministério. Estamos analisando perfis de homens e mulheres de Deus durante esse trimestre, tá? Você, gente boa que está chegando por aqui, aproveita, se inscreve no nosso canal, passe a senha dos nossos alunos, deixa aí o likezinho, o teu joinha, porque com isso você ajuda muito a gente a falar de Jesus, sabe? Compartilhar a palavra de Deus, deixa aí também o teu comentário, hashtag Glória a Deus, participe conosco em nome do Senhor Jesus. É claro que a gente está comentando aqui no canal as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes, vencedores, pré-adolescentes também. Você acha tudo isso aqui no link na descrição. A gente também está com material muito legal. Se você desejar o esboço dessa aula que eu ministro, se você desejar os slides que eu utilizo na Escola Bíblica Dominical para você dinamizar as suas aulas, nós temos todo esse material detalhado para você no nosso site, no Facilita EBD, uma plataforma digital que tem o objetivo de ajudar você a dinamizar as suas aulas na Escola Bíblica. Você acha acessando o link na descrição desse vídeo. Se você se tornar um dos nossos assinantes, você vai receber todos esses materiais que vão te ajudar durante esse trimestre e eu espero que Deus em Cristo capacite você. A nossa lição tem aí o texto bíblico, temos alguns objetivos e alguns pontos para a gente poder trabalhar junto. Então vamos deixar de conversa e vamos para a aula de hoje em nome do Senhor Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 5 aqui da classe dos jovens. Essa lição traz para a gente um perfil fantástico que encontramos na Escritura. O perfil de Abigail, quando a sabedoria de Deus faz toda a diferença para a vida. Que coisa rica, tá? É claro que nós temos algumas bases para apresentar antes para você da gente entrar nos pontos da lição. A primeira é o texto do dia, que está em 1 Samuel, capítulo 25, versículo 28. Passa essa leitura, tá? Com os teus alunos. A segunda, eu quero apresentar para vocês a síntese dessa lição. É que a sabedoria faz a diferença na vida da pessoa de bem, como fez na vida de Abigail. Pode sim fazer a diferença na tua vida também. Nós temos também um texto bíblico como a base da nossa ministração de hoje. Você precisa ler esse texto com os teus alunos. 1 Samuel, capítulo 25, versículo 23 ao 26. E também versículos 32 ao 34. Por favor, gente boa, faça essa leitura com os teus alunos. Você é servo da palavra, afinal de contas, você precisa apresentar as escrituras, Bíblia aberta, faça esse povo folhear a Bíblia, folhear a palavra é importante, tá? E o primeiro ponto da nossa lição, analisando o perfil de Abigail, trata sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica Dominical. Momentos difíceis em Israel. O período em que a história de Abigail se passa é um período bíblico em que está descrito na palavra um período de grande perseguição, um período de problema também espiritual, um período em problemas familiares. Como assim? Você percebe um sogro, Saul, perseguindo seu próprio genro, Davi, por ciúmes. Além do que, Samuel, profeta, sacerdote, líder e juiz em Israel, morre. E há então a decadência espiritual do povo. O povo está perdido. Não há mais uma reverência aqui. E Saul também está distante de Deus, está afastado do Senhor.
E por causa disso, nós encontramos um reflexo na própria população dos judeus. Você percebe que eles agora perdem o foco. E aqui, diante dessa crise espiritual, desse problema familiar, nós vamos encontrar uma personagem que surge, conhecida como Abigail. Tem um texto que a gente quer indicar para você, é do Paul Gardner, que trabalha exatamente esse tema. Quem é quem nas escrituras. A gente está deixando esse material fácil para você encontrar como referência de texto, se você desejar, nos nossos materiais, tá bom? E o primeiro subtópico da nossa lição, do ponto número 1, trata sobre o seguinte assunto: Samuel morre. Samuel é um líder espiritual de Israel. Quando você lê o período dos juízes, você percebe que ele também faz parte desses juízes. Afinal de contas, Israel teve 14 juízes e o último é Samuel. Samuel é esse juiz que apresenta esse período de governo da teocracia, desse Deus que organiza tudo, desse Deus que é soberano, desse Deus que está controlando tudo e cuidando do seu povo. E Samuel, além de ser um sacerdote, ele também é juiz e ao mesmo tempo é profeta, porém ele morre. E há uma decadência espiritual. Ainda não encontramos aqui um homem que guiasse o povo espiritualmente. O que é que está acontecendo? Passa-se então a mudança da teocracia para a monarquia. Quem é o rei desse período? É o Saul. Só que o Saul desobedece a Deus, como nós já estudamos aqui na escola bíblica. Perde o chamado, porém continua com a coroa. Davi agora é ungido e pelo fato dele ser ungido a rei, ele aguarda o período desse momento especial para se tornar rei. Só que por causa disso, há um grande problema em Israel, há um envolvimento aqui familiar, há literalmente uma grande bagunça. E diante disso, nós vamos aprender lições preciosas aqui. E a história bíblica de Abigail surge no meio desse turbilhão de contendas. Surgem aqui os personagens Nabal, que era o esposo de Abigail, e Abigail diante de Davi e Saul, ou Saul e Davi. O que está acontecendo aqui de acordo com o texto bíblico? Você percebe a partir da narrativa bíblica que Saul, ele perseguia Davi por anos, querendo retirar a vida de Davi. Davi teve que fugir de Saul. De acordo com a Bíblia, de acordo com as Escrituras, Davi também teve várias oportunidades para poder retirar a vida de Saul e resolver o seu problema. Mas ele prefere não tocar no ungido do Senhor. Porque aos olhos de Davi há um respeito pela unção do Senhor, há um respeito pelo cuidado de Deus. Ele respeita a mão do Senhor aqui. Aos olhos das Escrituras, você percebe então que surge nesse período esses personagens diante de todo esse turbilhão de contenda. Avançando, vamos então para o segundo subtópico, analisando o que está acontecendo aqui conosco. Nabal, um homem rico, porém tolo. A gente olha para a Bíblia nesse segundo subtópico e encontramos esse personagem, Nabal, que vivia nas regiões de Maom. De acordo com as Escrituras, ele possuía algumas posses e também possuía a criação de camelos. Camelos naquela época eram um transporte muito eficaz que existia para aqueles que eram viajantes no deserto. Com os camelos você podia alugar para viagens, você poderia transportar algumas coisas e você percebe que Nabal faz a sua riqueza com isso, com esses transportes. Porém, esse Nabal é um homem arrogante. É um homem terrível, de acordo com as Escrituras. 1 Samuel, capítulo 25, versículo 2, a Bíblia diz que Nabal era um homem rico do seu período. Rico mesmo, rico em riquezas. Ele possuía 3.000 ovelhas, 1.000 cabras, um rebanho muito generoso que aumentava cada dia mais. E diante de tudo isso, a gente percebe o que está acontecendo aqui. Você olha para essa ótica do contexto, você vê Saul e Davi brigando, se escondendo um do outro, perseguindo um ao outro. E você percebe esses personagens que vão surgindo de acordo com as Escrituras. Há o respeito de Davi pela unção de Deus sobre Saul, mas há uma perseguição de Saul
pela vida de Davi. E em 1 Samuel 25:3, nós encontramos então uma revelação bíblica fantástica aqui. A revelação do perfil de Nabal. A Bíblia diz que ele era um homem duro e era um homem também terrível. Em algumas versões, chamam ele de um homem maligno, sagaz, um homem que não respeitava ninguém. E uma coisa que a gente precisa destacar também, Nabal, de acordo com as escrituras, ele vinha de um homem de uma linhagem de fé. Como assim? Ele era descendente de Caleb. Quem foi Caleb para os hebreus? Caleb e Josué foram os únicos que entraram na terra prometida. Caleb dá um exemplo fantástico da sua fé, já idoso. Era um homem que acreditava em Deus. Porém, Nabal era um homem totalmente depravado, um homem maligno. E aqui a gente já tem outro exemplo que você pode apresentar para os teus alunos. Ser filho de cristão não significa que você é cristão. Você precisa ter um relacionamento com Jesus. Ser filho de alguém que tem fé não significa que você tem fé e respeita essa fé. Nabal era um homem maligno, sendo filho de Caleb, um homem de fé. E a Bíblia diz que ele não somente era um homem tolo, mas também era mau, era perverso, era terrível. Ele literalmente perseguia aqueles que trabalhavam para ele também. Ele era um homem grosseiro, mal agradecido. E por causa das suas posses, ele tem o privilégio então de se casar com Abigail, mas não valoriza aquele relacionamento, não valoriza esse casamento aqui. Ou seja, Nabal é um personagem que surge por causa das suas riquezas. Ele era um homem que olhava para aquilo que ele possuía e pensava: sou grande, tenho poder, não respeito ninguém. Quem bate a minha porta é que tem necessidade. Então você percebe a arrogância desse homem, o orgulho desse homem. Esse homem que não respeita ninguém. E diante de todo esse turbilhão, quem é que vai surgir na porta de Nabal? O Davi. Vamos avançar para o terceiro subtópico, compreendendo ainda mais sobre esse texto que estamos estudando com você. Abigail era uma esposa sábia. Agora, nesse primeiro subtópico do ponto número 1, depois de analisarmos o perfil de Nabal e entendermos também o contexto que esse pessoal está aparecendo, surge então o perfil de Abigail. De acordo com as escrituras, Abigail é vista como uma mulher sábia. Só que a gente precisa entender o contexto da época aqui. Por que Abigail casa com esse homem perverso? Naquele período, as pessoas se casavam por uma espécie de contrato. Os contratos eram realizados, por exemplo, com os pais do noivo e da noiva. Isso era muito comum nesses dias. Geralmente, os pais de uma moça procuravam, por exemplo, ter um relacionamento com alguém que tinha posses. E os pais do moço também compravam aquele direito. Então, há um contrato. Geralmente, por exemplo, era muito comum um homem mais velho se casar com uma mulher mais nova, por causa do seu poder aquisitivo, por causa do sustento. Era aquela visão de poder pagar o dote. Então a gente percebe aqui que Abigail é vista nesse período, e a gente precisa olhar para isso e respeitar também o contexto da época, é vista como um objeto. Na cultura do Antigo Testamento, a mulher é vista como propriedade, tá? No Novo isso muda, mas no Antigo era vista como propriedade, comprada, aquele dote foi pago. Então você percebe que Abigail surge aqui, ela é uma mulher sábia, ela é uma mulher temente ao Senhor, porém é uma mulher que está casada com um homem terrível, um homem perverso. Aqui, olhando para isso, respeitando o contexto, a gente percebe que hoje em dia existem irmãos e irmãs que passam por problemas familiares. Por exemplo, caso de irmãs que são casadas com homens perversos, homens que ainda não se converteram. Nós nunca ensinamos e nós nunca defendemos o princípio de entrar pela porta do divórcio. Nós ensinamos que aquela irmã que é convertida a Cristo, como Paulo diz lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, ela, por causa da sua fé, santificação e sabedoria, ela abençoa a sua casa. A mesma coisa acontece com o marido quando a mulher não é crente. Por causa do seu testemunho, eles servem a Jesus fielmente. Então a gente percebe isso, podendo levar aquele que não se converteu ainda ao Evangelho.
A Bíblia não está dizendo, por exemplo, dando permissão para você se casar com alguém que ainda não é cristão. Não é isso que a gente está defendendo aqui. Não é o caso de Abigail e Nabal. A gente percebe à luz das escrituras que era comum, Nabal que era perverso, isso era contexto da época. Agora, trazendo para os nossos dias, não é essa liberdade de você, por exemplo, que é cristão, se casar com alguém que não é cristão. Vai ter problema no teu relacionamento, há aqui um julgo desigual. Então, a gente precisa deixar isso claro. Case com pessoas da mesma fé, da mesma igreja que você cultua, para ajudar esse crescimento espiritual para você. Só que analisando o contexto, respeitando isso aqui, essa ideia de dote, a gente entende que Abigail era uma mulher temente a Deus, e eu preciso deixar isso claro. E ela não se deixou levar ou ser influenciada pelas características do seu esposo, que era perverso. Ela era fiel a Deus. Seu esposo não era, mas ela era fiel. Continuava servindo a Deus. Tinha uma sabedoria. Seu coração era voltado para o Senhor. E aqui a gente tem princípios. Nós precisamos entender, como jovens cristãos, que não podemos ser influenciados pelo contexto em que estamos inseridos. Precisamos influenciar esse contexto com a nossa sabedoria como cristão, como luz desse mundo, como servos de Deus. E também, procurando um relacionamento, procure pessoas que tenham a mesma visão que você. Finalizando esse primeiro ponto, vamos avançar para o segundo ponto da aula de hoje. Eu espero estar ajudando você, contribuindo. Se estou, comenta aí, tá? E que Deus em Cristo te abençoe. Vamos para o segundo ponto, que vai tratar sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica Dominical: a ingratidão e as suas consequências. Aqui agora no segundo ponto a gente vai entender o que aconteceu na história de Abigail, Nabal, Davi. O que está acontecendo diante de tudo isso para a gente explicar para os nossos alunos. O primeiro subtópico trata sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica: Davi protege os empregados de Nabal. Davi protege nesse primeiro subtópico a propriedade, os recursos de Nabal. A Bíblia diz, como já citei para você, que Nabal possuía 3.000 ovelhas, 1.000 cabras. E Davi está diante de todos esses problemas que ele está enfrentando por perseguição de Saul. E se escondendo, você percebe então que Davi tem a oportunidade de tomar posse, retirar algumas ovelhas de Nabal, mas ele respeita. Ele é um homem íntegro. Ao invés de deixar que os seus homens roubassem alguma ovelha ou cabra, ele protege o rebanho de Nabal, sem conhecer Nabal, mas como um homem íntegro, temente a Deus, ele é responsável por aquilo que está em suas mãos. Ele dá ordem para cuidar das ovelhas que não são suas. Afinal de contas, Davi também era pastor. E Davi então protege os empregados de Nabal, cuida desse rebanho. Em um período de festa, Davi então pede generosamente, com cuidado, com educação, a Nabal algumas ovelhas para a provisão dos seus homens, para que os seus homens pudessem então se alimentar. Afinal de contas, aqueles homens estavam protegendo o rebanho. Porém, a Bíblia diz que aqui aparece então a tolice de Nabal, a ingratidão. Esse homem que é perverso, ele não permite que Davi tome nenhuma ovelha ou cabra. E além do que não permitir pegar nenhuma ovelha ou cabra, ele ainda zomba de Davi. E quando você lê 1 Samuel, capítulo 25, versículo 15 e 16, os próprios servos de Nabal dão testemunho de Davi, dão testemunho do trabalho de Davi, dos homens de Davi, porém Nabal escuta tudo isso, zomba de Davi e não dá permissão para que Davi então pegue nenhum cabrito, nenhuma ovelha do seu rebanho. Aqui nós percebemos a ingratidão. Às vezes, nós ajudamos pessoas pela causa do Evangelho, pela causa de Cristo, mas infelizmente ainda hoje existem pessoas como Nabal, pessoas que são ingratas, pessoas irresponsáveis, pessoas que zombam de você porque você é servo de Jesus. Mas não entre pelo perfil da vingança. Seja servo de Cristo, apresentando o Evangelho, sendo fiel a Deus, não pelo caminho de Nabal. O segundo subtópico trata sobre o seguinte assunto aqui no ponto número 2 da nossa lição. Davi então pede ajuda a Nabal. Quando você lê nesse segundo subtópico lá, 1 Samuel, capítulo 25, versículo 8, você percebe então que Davi pede ajuda.
Davi pede ajuda diante do cuidado, um pouco de comida para um homem que era rico naquele contexto. Afinal de contas, Davi estava com o exército cuidando das suas ovelhas. Mas você olha para a Bíblia, você olha para as Escrituras e encontra o coração de Nabal, que é um coração mesquinho, que é um coração corrupto, que é um coração mau, que é um coração tolo, zombando de Davi, esculhambando a pessoa de Davi, desonrando aquele homem que estava cuidando do seu rebanho. Davi só estava pedindo um pouco de comida. Em outras palavras, pedindo um copo de água no nosso contexto de hoje. E você percebe que há uma negação de Nabal. Há um coração duro aqui. Avançando, vamos para o terceiro subtópico do ponto número 2, que trata sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica Dominical. Quem é Davi? Essa foi a resposta de Nabal. Nesse terceiro subtópico, Nabal zomba de Davi, questionando quem é Davi, desrespeitando Davi, o nome de Davi. Davi, então, exerce em Israel algo que é fantástico. Ele derrota gigante, ele conquista os reinos, ele enfrenta os filisteus. E todos ficam sabendo. Porém, Nabal, sabendo disso, o que ele diz? Quem é Davi? Quem é Davi diante de todas as situações? Davi não é nada. Ele zomba de Davi, um homem que é guerreiro e ao mesmo tempo que é cuidadoso para com o seu rebanho. Ele desrespeita então a liderança de Davi, o ministério de Davi, os homens de Davi, o trabalho de Davi, ponto de chegar até mesmo a mencionar o nome do pai de Davi, que era Jessé. No sentido bíblico, ele estava zombando até mesmo do pai de Davi, o coitado do Jessé. Então há uma zombaria, há um desrespeito, há uma falta de consideração pelo que Davi estava realizando, cuidando das suas ovelhas. E analisando tudo isso, a gente percebe que existem pessoas que agem assim. Agem como Nabal, agem com um coração corrupto, agem com um coração ingrato. Que você não tem esse ministério, mas que você observe o exemplo de Abigail, que vamos analisar agora nesse terceiro ponto da aula de hoje. Abigail livra a sua casa e também a Davi. Agora, nesse terceiro ponto, a gente olha para as Escrituras, olha para a palavra e encontramos esse exemplo. Essa mulher de fé, essa mulher de Deus, que tem uma sabedoria do alto, que acredita em Deus, que é fiel a Deus e sabe como resolver alguns conflitos. O primeiro subtópico trata sobre o seguinte assunto aqui na EBD. Abigail é notificada. Diante de toda aquela confusão, diante de toda aquela discussão, aqueles problemas, imagina a cabeça de Davi, um homem que está sendo perseguido, mas ao mesmo tempo está tentando ajudar alguém, quando pede algo em troca, ele agora é zombado e ainda envolve a sua família. Você olha para as Escrituras e percebe que Abigail fica sabendo de tudo aquilo que está acontecendo. E qual é a sua posição? Aqui a gente também tem um exemplo. Qual é a tua posição diante dos problemas que surgem em tua volta como cristão? Qual é a tua posição diante das dificuldades, diante das lutas que vão surgindo ao teu redor como servo de Deus? O teu exemplo demonstra Cristo, lembra disso, tá? O teu exemplo demonstra que você é servo de Deus como Abigail. E 1 Samuel 25:17, você percebe que o perfil de Nabal é ser um filho de Belial, um homem tolo, um homem irresponsável, mas o perfil de Abigail diante de tudo isso é ser uma mulher sábia. Você percebe que Davi estava pronto para destruir toda a casa de Nabal, toda a família, até mesmo Abigail, mas Abigail tem a sabedoria de Deus para resolver os conflitos que surgem no seu dia a dia. E o segundo subtópico aqui do ponto número 3 diz que Abigail usa de sabedoria para com Davi. Sem Nabal saber, ela então prepara um banquete, ela então vai ao encontro de Davi, ela então tem o cuidado de resolver um conflito, em apresentar o seu papel como esposa, em apresentar a solução para um problema. Pois Davi já havia determinado, de acordo com as Escrituras, que se alguém tocasse nas posses de Nabal, não teria vida, seria morto. Então você percebe que aquilo vem ao conhecimento de Abigail, ela sabe da responsabilidade, do cuidado de Davi, e ela vê todo esse conflito surgindo, essa bomba estourando na sua porta. E o que ela faz? Ela então tem a sabedoria de Deus e resolve o conflito. Abigail ela demonstra já saber que Davi seria o futuro rei.
ela tem o cuidado de levar alimentos, ela tem o cuidado de cuidar de Davi, ela tem o cuidado de servir os homens de Davi sem Nabal saber. 1 Samuel 25:30, diferente do seu marido que era mesquinho e tolo, você percebe que Abigail tinha um coração generoso. Ela oferece não o pior para Davi, mas oferece o melhor, o cuidado, o carinho. Ela oferece então, na realidade, o alimento. Observe, Abigail não estava querendo trair Nabal, entenda isso, tá? Ela não estava querendo o divórcio com Nabal, até porque a cultura desse período não havia permissão para isso. Mas você percebe que ela não está com interesse em um relacionamento com Davi, ela está com interesse em resolver um problema, uma dificuldade, uma luta que está surgindo na porta dela. E aqui eu quero dizer para você, qual é a tua decisão diante do problema que chega na tua porta, diante da tua casa, junto com a tua família? O que você faz em Cristo? Tem a sabedoria de Abigail. E 1 Samuel 25:31, você percebe que Davi estava tão furioso que ele queria pagar a zombaria de Nabal na mesma moeda. Ele iria destruir a casa de Nabal. Mas surge essa personagem, surge uma mulher de Deus que resolve um conflito, que resolve um problema, que vem com o extintor, não com a gasolina diante do incêndio, e ela resolve toda aquela dificuldade para a glória de Deus. O terceiro subtópico trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa escola bíblica dominical: o fim de Nabal. 1 Samuel 25:37. A Bíblia faz questão de dizer que Abigail agiu com sabedoria, Nabal não gostou, Nabal ficou irado e, de acordo com as escrituras, Nabal morreu. A Bíblia diz que Abigail utilizou de sabedoria. Ao invés de conversar com Nabal embriagado, ela aguardou o momento para poder apresentar o que ela tinha feito como benfeitora a Davi, evitando o conflito. A Bíblia faz questão de dizer que aquilo tirou a paz de Nabal, ao ponto de Deus julgar Nabal naquele momento e por um mal súbito Nabal morrer. Não sabemos a causa, mas entendemos que ele foi julgado por Deus naquele período. De acordo com as escrituras, Davi então fica sabendo de tudo o que aconteceu, daquela mulher que fez o bem em favor de Davi, dos seus homens e da sua casa. Davi então decide buscar aquela mulher que agora estava viúva para se tornar uma das suas esposas. Olha para o que a escritura diz. Abigail é abençoada por suas atitudes, por sua sabedoria. E, gente, eu espero que Deus em Cristo possa ter falado com você. Deus utilizou das situações da vida de Abigail para nos ensinar em Cristo. Eu espero que essa palavra possa ter falado contigo. Te aguardo por aqui na nossa próxima aula, lição de número 6, que vai tratar sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica Dominical. Natan, falando aquilo que Deus mandou você falar. Que lição rica! E olha, se você desejar o material dessa aula, esboços, slides, para dinamizar a Escola Bíblica Dominical da tua igreja, entra aí no Facilita EBD. Você, se tornando um dos nossos assinantes, você pode ter acesso a todo esse material. Gente, que Deus em Cristo te abençoe. Um beijo no teu coração e até a próxima aula, se o nosso Deus quiser. Quer melhorar as tuas aulas de Escola Bíblica Dominical? Eu sou o pastor Janderson Nascimento e trabalho com conteúdos de Escola Bíblica há mais de 4 anos. E hoje, pessoal, eu tenho uma ferramenta especial para apresentar para vocês. É o Facilita EBD, onde você pode acessar as nossas videoaulas, como também o conteúdo que a gente ministra e utilizar na tua escola bíblica. Para os nossos assinantes, nós temos algo muito especial. Nós temos aí o esboço da lição que a gente utiliza nas nossas ministrações, o slide que você pode estar utilizando na tua igreja para poder ministrar e deixar a tua ministração de forma prática e muito legal para com os teus alunos. Temos um bônus especial para os nossos assinantes, que é o treinamento de Escola Bíblica Dominical para professores e líderes da EBD. Esse treinamento te ajuda a organizar a tua escola bíblica, como também dinamizar a tua ministração. E é claro, neste trimestre, para os nossos assinantes, nós temos um estudo bíblico muito especial baseado nos livros poéticos e no livro de Jó. Tá esperando o quê, gente? Vem conhecer o Facilita, vem estudar com a gente a palavra de Deus.